Oi, pessoal! Dando continuidade ao nosso conteúdo de genética, nas aulas anteriores nós trabalhamos dois sistemas sanguíneos humanos, o sistema RH e o sistema ABO, que foi trabalhado na semana passada. Então hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre esses sistemas, também falar um pouco sobre o que é sangue e o histórico das transfusões sanguíneas, como que isso ocorre e como que esses sistemas foram descobertos, tá? Então, a determinação dos grupos sanguíneos, para a gente entender isso, a gente primeiro tem que entender o que é o sangue. O sangue, ele, na realidade, ele é um tecido líquido e vivo do nosso organismo. E o sangue ele é composto por 4 componentes principais. Então, a gente vai ter os eritrócitos, ou células vermelhas, que são essas aqui dessa primeira foto que eu mostrei para vocês, também chamadas de hemácias. Essas células, elas fazem principalmente o transporte de gases dentro do nosso organismo. Então, essas hemácias, elas vão transportar o oxigênio que entra nos nossos pulmões para cada tecido do nosso organismo e, ao mesmo tempo, retira dos tecidos o CO2 que é produzido durante a respiração celular para trazer para o nosso pulmão e a gente expelir esse CO2. A gente também tem no sangue o que a gente chama de leucócitos ou células glóbulos brancos. Esses leucócitos, eles são células do sistema também imunológico que fazem a parte de imunovigilância do nosso sistema sanguíneo. Então, eles vão verificar quando a gente tem contato com uma bactéria ou com um vírus, com uma coisa que seja prejudicial ao nosso organismo. Esses leucócitos, eles produzem aí anticorpos justamente para atacar esses micro-organismos que podem invadir nosso organismo. No sangue também a gente tem as plaquetas. As plaquetas, elas são componentes que vão trabalhar na coagulação sanguínea. Então, por exemplo, quando a gente tem uma lesão num vaso, um corte, alguma coisa assim, o sistema manda as plaquetas para aquele local para formar como se fosse um tampão e não ocorrer uma hemorragia. E o quarto componente é o plasma, e aí o plasma é um líquido onde vão estar os anticorpos, por exemplo, e outras proteínas que fazem parte do sistema sanguíneo. Então, lá no século XVII, William Harvey, ele descobriu a circulação sanguínea. Então, foi a primeira vez que se ouviu falar sobre isso, no início do século XVII. Esse aqui é um desenho dele, né, onde ele mostra aqui os vasos, por exemplo, do braço. Ele era um médico britânico que descobriu a circulação sanguínea. Então, pela primeira vez se falou sobre isso. Em 1667, ocorreu a primeira transfusão de sangue. Então, esse senhor aqui, o Jean-Baptiste Denis, ele colocou sangue de carneiro dentro de um cidadão. Esse cidadão aqui era um mendigo, né? Ele perambulava pelas ruas e ele era considerado doente mental. O nome dele era Antônio Moray. E aí ele pegou o sangue do carneiro e transfundiu nesse cidadão por diversas vezes e ele acabou falecendo durante essas transfusões. Aí lá em 1818, esse senhor aqui, um médico também, obstetra, o James Blundell, ele acabava às vezes vendo seus pacientes pós-parto morrendo por conta de hemorragias decorrentes desse pós-parto. E aí ele começou a transfundir o próprio sangue dele nessas mulheres. E aí ele observou que algumas mulheres sobreviviam e algumas mulheres acabavam falecendo. Então aqui, esse aqui é uma foto de uma capa do The Lancet, que é um jornal que existe até hoje na ciência, um jornal bastante importante. E falando sobre essa experiência que ele estava fazendo, e aqui uma foto dele doando o seu sangue para uma pessoa que passou por um pós-parto e estava com alguma hemorragia. Então aqui já era o primeiro indício, né, primeiro caso de transfusão que a gente chama de homóloga, que são as transfusões que ocorrem de humano para humano. Porque no exemplo anterior a gente estava aqui pegando o sangue de um animal e transfundindo no humano. Então aqui a gente tem a primeira transfusão que a gente chama de homóloga. Então algumas davam certo, algumas davam errado. Aí lá em 1901, esse senhor aqui, o Karl Landstein, ele era um imunologista austríaco e ele observou que
Quando ele misturava sangue de duas pessoas, às vezes esse sangue ele aglutinava e às vezes não aglutinava. O que é esse aglutinar? É formar como se fosse coágulos dentro do sangue. Então ele misturava esse sangue dessas pessoas e ele observou que às vezes aglutinava e às vezes não aglutinava. Então esse foi o senhor que descobriu o sistema ABO. Ele começou a estudar o porquê que isso acontecia e ele descobriu então que existiam proteínas na superfície das hemácias que faziam com que o sangue coagulasse ou não coagulasse. Depois, nas guerras, as transfusões sanguíneas entre humanos foi também bastante importante, então todos esses estudos e essas descobertas foram extremamente importantes para salvar diversas vidas, e até hoje a descoberta desse sistema é importante para a gente. Então, o que é esse sistema ABO? A gente viu na aula anterior lá o exemplo de polialelia, que então a gente tem 3 tipos de alelos, né, possíveis, e as pessoas elas são divididas em grupos sanguíneos, os grupos A, B, o grupo AB e o grupo O. Então, o que são esses grupos sanguíneos? Na realidade, esses grupos sanguíneos são a presença ou ausência de determinadas proteínas. Essas proteínas, elas são produzidas por conta de um alelo que está no gene que produz essa proteína. Então, as pessoas elas têm diferentes alelos para esse gene, e aí por isso que tem diferenças. Algumas pessoas produzem, outras não produzem, e outras produzem as duas, tá? Então, o que acontece? Quem é do grupo sanguíneo a hemácia, o eritrócito, vai ter na sua superfície diversas proteínas. Então, aqui a gente está falando de uma proteína específica, proteína relacionada ao grupo ABO. Existem outras proteínas na superfície das hemácias. A gente já viu o grupo RH também, que é aquela proteína que eu chamei de fator D, é uma outra proteína, e existem outras proteínas também, tá? Mas as duas mais importantes para a gente fazer, por exemplo, transfusão sanguínea é o do sistema ABO e do sistema RH. Então, a pessoa que é do grupo sanguíneo A, na sua superfície da hemácia, só vai possuir a proteína do tipo A. Então, a gente tem aqui, ó, o antígeno A, que são esses pontinhos verdes aqui nessa hemácia. Quem é do grupo B só vai possuir a proteína do tipo B. Quem é do grupo AB vai possuir as duas proteínas na sua superfície, ela vai produzir os 2 tipos de antígeno ou proteína. E quem é do grupo O não vai ter nenhuma dessa produção de proteínas, ela não vai ter nem a A e nem a B. E aí aqui eu chamo a atenção para vocês num detalhe. Quem é do grupo A, no seu plasma vai ter anticorpos contra a proteína B, que a gente chama de anti-B, são anticorpos no plasma. Isso acontece justamente por ele ser da proteína contrária. Então, quem tem a proteína A produz anticorpos contra a proteína B. Quem tem a proteína B produz anticorpos contra a proteína A. Quem é do grupo AB não produz nenhum tipo de anticorpo, nem contra A e nem contra B. E quem é do tipo O produz os 2 anticorpos, tá? Tanto o anti-A quanto o anti-B. Então, como é que funciona? Para a gente descobrir de que grupo que eu sou, é feito um exame bastante simples. A gente utiliza esses anticorpos numa manipulação, como se fosse um soro. A gente pinga uma gota de sangue numa lâmina, né, que é um vidrinho para a gente analisar, e pinga um pouquinho desse soro, ou anti-A e o anti-B, né, em 2 gotas de sangue diferentes. E aí, dependendo do que acontece, que reação que vai acontecer, a gente consegue identificar qual é o grupo sanguíneo. Então, é o seguinte, ó, a gente tem aqui as imagens de como era o sangue antes, tá? O sangue que ele tá perfeitinho, né? Uma gota de sangue normal, sem nada de coágulos, tudo normal. Então, na lâmina a gente pinga 2 gotas de sangue, uma de cada lado. E aí, em uma gota a gente vai colocar o anticorpo anti-A e na outra gota a gente vai colocar o anticorpo anti-B. E a gente vai observar o que acontece. Nesse sangue aqui, nessa primeira opção, quando eu coloquei o anti-A, o meu sangue aglutinou. Ou seja, ele é um anticorpo contra a proteína A.
Se ele aglutinou, significa que eu tenho ali a proteína A. Nessa situação aqui, que não aglutinou, quer dizer que, se eu pinguei o anti-B, quer dizer que eu não tenho a proteína B, porque o meu soro, ele pingou ali e nada aconteceu. Quando eu tenho a reação de coagulação, de aglutinação, é porque eu tenho ali a proteína que eu estou tentando verificar se esse anti-B e anti-A vai funcionar. Então, nesse caso, essa primeira pessoa aqui, quando ela aglutina o A e não aglutina o B, significa dizer que ela é do grupo A. Ela só vai possuir lá nas suas hemácias as proteínas do tipo A. Quando acontece ao contrário, que é o segundo caso aqui, só aglutinou no grupo B, significa que esse anti-B está agindo contra a proteína B. Portanto, ela é do grupo B e não do grupo A, como o primeiro exemplo. Quando os dois aglutinam, significa que os dois antes aqui funcionaram de fato contra as proteínas que estavam lá. Portanto, essa pessoa ela é do grupo AB. As duas proteínas ela vai ter tanto a proteína A, porque reagiu com anti-A, quanto a proteína B, porque reagiu contra o soro anti-B. E quando a pessoa não tem nenhuma das proteínas, esses eles não vão causar nenhuma reação. Então, se eu pingar aqui o anti-A e nada acontecer, quer dizer que eu não tenho a proteína A. Se eu pingar o anti-B e nada acontecer, quer dizer que eu não tenho essa proteína do tipo B, tá? Então, essa pessoa é do grupo sanguíneo O. O sistema RH funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Quase 4 décadas depois que foi descoberto esse sistema RH, depois que o ABO foi descoberto, né? E também aí modificou bastante a questão das doações de sangue, né? Porque antes a gente só verificava se a pessoa era do grupo A, do B, do O ou do AB. Mas depois disso a gente também passou a caracterizar as pessoas como sendo positivas para o RH ou negativas para o RH. E isso também é muito importante, porque se a gente tiver uma incompatibilidade do sistema RH, também vão ocorrer reações aí que podem levar até a pessoa à morte, tanto do ABO quanto do RH. Por isso que lá nos testes, quando não se sabia sobre isso, as pessoas acabavam algumas falecendo, né? Porque não eram compatíveis com relação a esses sistemas. Então, o teste ele funciona da mesma forma, só que aqui a gente só vai ter um tipo de soro, que é o soro contra essa proteína que a gente chama de D, que é a proteína que define o sistema RH. Quem tem hemácias com essa proteína D, a gente caracteriza como sendo RH positivo. E quem não tem, a gente caracteriza como sendo RH negativo. Então, a gente coloca uma gota de sangue da mesma forma. Quando aglutina, significa que a pessoa tem a proteína. Se eu coloco o soro anti-RH e o sangue da pessoa aglutinou, significa que a pessoa é positiva. Se nada acontece com a minha gota de sangue, se ela não coagula, se ela não aglutina, significa que essa pessoa é RH negativo. E aí a gente tem mais um tipo de sistema ali, né, para identificar essa pessoa. Hoje em dia, isso é bem tranquilo, são exames fáceis de fazer e eu indico para todo mundo que saiba qual é o seu tipo, tanto ABO quanto RH, porque numa situação de acidente ou de você estar ali entre a vida e a morte, saber o seu tipo sanguíneo para os dois fatores é bastante importante, né? Quanto antes souber, antes aí uma transfusão de sangue pode acontecer e pode salvar a sua vida, então é importante saber. E a genética, né? O que a gente trabalhou sobre genética e os sistemas sanguíneos? Bom, o sistema ABO, a gente viu que era um exemplo de polialelia, então a gente tem 3 possibilidades de alelos e 6 possibilidades aqui de gametas formados, e o sistema RH a gente viu que era um exemplo de monohibridismo, então ou a pessoa possui um alelo que produz a proteína, ou a pessoa possui um alelo que não produz a proteína. E claro, se ele for heterozigoto, né, um alelo que produz e um alelo que não produz, ele vai ser um produtor também da proteína, porque trata-se de uma característica dominante. E aí eu quero falar também para vocês sobre eritroblastose fetal, que é uma doença relacionada ao sistema RH,
Então, o que acontece? Mais ou menos 85% da população branca, ela é RH positivo, ou seja, vai possuir a proteína D lá nas suas hemácias. O restante, 15%, é RH negativo. Então, como que acontece? Durante uma gravidez de uma mulher que seja RH negativo, se ela estiver portando um filho que seja RH positivo, podem ocorrer problemas, tá? Então, vamos relembrar como que acontece, como que surge essa criança. Eu tenho uma mãe que é RH negativo. RH negativo significa que ela é homozigoto recessivo, porque a gente viu que é uma característica, o RH positivo é uma característica dominante. Então, para ela ser considerada do grupo RH negativo, quer dizer que ela é homozigoto recessivo, Rzinho, Rzinho. Aí essa mulher aqui, ela casou, teve filho com um homem, ela não sabia que fator de RH que ele era, e a gente descobriu depois que ele era RH positivo. Esse homem que é RH positivo, quais são as duas possibilidades de genótipo que ele tem? Bom, se ele é positivo, ele pode ser tanto homozigoto dominante quanto heterozigoto. A gente viu, né, que como é uma característica dominante, ele também pode ser o heterozigoto. E aí, qual que é a possibilidade, né? Qual que é a chance? Bom, existem homens que são dominantes, são RH, Rzão, Rzão, e tem homens que são Rzão, Rzinho. Se no caso essa mulher casou com um homem que seja Rzão, Rzão, com certeza esse filho vai ser RH positivo. Por quê? Porque os gametas que esse homem produz são somente do tipo Rzão. Portanto, a criança vai receber um alelo Rzão. Não importa, né? Aqui da mãe ela vai receber o Rzinho, mas a criança vai ser heterozigota, portanto ela vai ser Rzão, Rzinho, vai produzir a proteína nas suas hemácias. Se esse homem que ela casou for heterozigoto, aí há duas possibilidades. Pode ser que o gameta que fecundou o óvulo da mulher seja um gameta com Rzão, ou pode ser que seja um gameta com Rzinho. Se for um gameta com Rzinho, nada vai acontecer, o filho vai ser homozigoto recessivo. Se for o gameta com o Rzão, esse filho vai ser RH positivo. Quando o filho é RH positivo, durante a primeira gravidez, nada acontece. Tudo bem, a criança passa bem, a mãe passa bem também. Durante o parto, acontece aí o problema. Durante o parto, a placenta, que é um órgão que fica entre, né, ali que faz a comunicação da mãe e do filho, ela se rompe, ela se desloca. Quando essa placenta ela se desloca, ali existem diversos vasos sanguíneos que justamente fazem essa conexão, né? A mãe tem que passar água para o feto, tem que passar nutrientes, então tudo passa por ali, inclusive oxigênio, sai o CO2, tudo passa pela placenta. Quando a placenta se rompe e esses vasos se rompem, um pouco do sangue do bebê passa para a mãe. Por que um pouco do sangue do bebê passa para a mãe? Porque a placenta ela é um órgão que é feito dos dois organismos. Parte da placenta vai ter a genética da mãe e parte da placenta vai ter a genética do bebê, do feto. Ele é um órgão misto. Então, quando se rompe ali, há uma troca sanguínea, uma mistura desse sangue. Quando o sangue do feto, que é RH positivo, entra em contato com o sangue da mãe, que é RH negativo, essa mãe começa a produzir anticorpos contra essa proteína desse filho. Nessa gestação nada acontece, o filho passa bem, não tem nenhum problema, e essa mãe vai começar a produzir então anticorpos contra o RH positivo. Se ela voltar a engravidar, aí que tá o problema. Na segunda gravidez, aqui então tá mostrando, né, o parto e depois essa produção de anticorpos anti-RH. E na segunda gravidez, a mãe tá cheia desses anticorpos. Então lá na placenta da mãe vai passar anticorpos para esse bebê. Se o bebê também é RH positivo, esse bebê ele vai ter um grande problema, porque a mãe vai reconhecer esse bebê como uma coisa extremamente prejudicial para ela. Vai mandar esses anticorpos para lá e esses anticorpos eles podem fazer diversos danos para o bebê. Eles podem coagular o sangue do bebê, tecidos e também levar até a morte fetal.
Portanto, é importante a gente conhecer, principalmente se a mulher é RH negativo, ter essa noção, né? Fazer um aconselhamento aí com o médico para verificar as possibilidades aí de tratamento. Aí falar, claro, né, da transfusão de sangue, como que isso ocorre, quem pode doar para quem. Então, o O, ele é considerado, o grupo O, ele é considerado doador universal. Ele vai poder doar tanto pro O, pro A, pro B e pro AB. O A, ele doa pro A e pro AB. O B doa pro B e pro AB. E o AB só pode doar para o AB. Eu não coloquei aqui, mas com relação ao sistema sanguíneo RH, o RH negativo, obviamente, ele é doador universal, né? Ele pode doar para qualquer tipo sanguíneo, tanto RH positivo quanto negativo. E o RH positivo só doa para RH positivo, tá? Então, a dica que fica, né? Se possível, doe sangue, é bem tranquilo de fazer. Quem tem aí uma saúde tranquila, mais de 50 quilos, mais de 18 anos ou com 16 e autorização dos pais. Enfim, a gente pode doar sangue e salvar uma vida, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima!